sócio. Os sócios aqui da Associação do Senhor Jesus que participam conosco, que contribuem com essa obra, enviaram as suas fotos. É a Maria Neuda da Silva, de Jesus e Família, de Fátima, na Bahia. Sidney Olivindo e a Francisca Maria de Espírito Santo, de Viçosa do Ceará, no Ceará. E a Zenaide Gomes Januzzi, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você quiser mandar a sua foto, o e-mail é brasilcristão@rs21.com.br ou caixa postal 1000, CEP 13012-970, Campinas, São Paulo. Participe conosco, envie sua foto para o Mural do Sócio. E nós estamos de volta com o Brasil Cristão, falando sobre a conversão de São Paulo. Esse santo, apóstolo das gentes, que é um exemplo para nós, um exemplo para a nossa vida, e nós lembramos aqui desse apóstolo e temos também, como exemplo para nós, como para a Associação do Senhor Jesus, nós que buscamos evangelizar pelos meios de comunicação, pela revista Brasil Cristão, também buscamos seguir esse exemplo de São Paulo. E você que quer participar da Associação do Senhor Jesus, você que quer seguir esse exemplo de São Paulo, evangelizando também pelos meios de comunicação, quando você contribui com essa obra, você está nos ajudando a evangelizar, você está nos ajudando a levar o nome de Jesus a tantos lugares. São Paulo andou quilômetros e quilômetros para levar o nome de Jesus, e hoje, com a graça de Deus, nós temos o satélite, podemos levar essa mensagem pela televisão sem precisar andar tanto, como São Paulo teve que andar, e chegamos a muitas pessoas. Então, nós somos realmente muito gratos a todos os sócios que contribuem com essa obra e fazem com que isso seja possível. Você que ainda não contribui e quer participar conosco, é só ligar para nós, 19-3871-9620. Você pode colaborar com a quantia que você puder. Não tem um valor estipulado, você vai receber na sua casa todos os meses a revista Brasil Cristão, que é um alimento espiritual, uma formação sólida para você, e você recebe um boleto bancário que vem com um espaço em branco para você preencher com o valor que você quiser fazer da sua doação. Então, ligue para nós, participe, seja um sócio evangelizador. Ligue para participar também do programa. Já tivemos algumas participações, temos aqui algumas pessoas que ligaram para nós pedindo oração. A Gianete Menezes dos Santos, de Sabinópolis, Minas Gerais. A Maria Helena Massacano, de Mazim, de Serra da Boa Vista, de Campinas, São Paulo. E a Rose Fernandes de Souza. Rose Fernandes, uma grande amiga, ela mandou uma mensagem dizendo: São Paulo, interceda por nós. Diz que está adorando o programa, que São Paulo é um exemplo da misericórdia e do amor de Deus. Manda um abraço para todos, pede oração pela família, pelo Emerson, pelo seu filho Rafael. Deus abençoe, Rose. E também a Maria Helena de Jesus da Rocha, de Teixeira de Freitas, pede oração por toda a família. Vários nomes aqui, saiba que todos os nomes enviados para a oração, a gente coloca aqui, vão participar do sorteio conosco e depois vão ser colocados no nosso altar, debaixo do altar, para que sejam celebrados 100 missas nas suas intenções. Então, você que ainda não ligou, pode ligar, pode fazer o seu pedido de oração. Mas estávamos conversando sobre São Paulo. No bloco anterior nós falávamos sobre esse homem íntegro, reto, que um dia no caminho de Damasco encontrou-se com Jesus Cristo e depois ele passa a ter uma vida diferente, baseada no amor. E nós vamos assistir agora um vídeo com um texto da própria carta de São Paulo aos Gálatas, em que ele fala desse amor. Acompanhe conosco. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso ou símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que conhecesse de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de mover montanhas, se eu não tivesse amor, não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres e que desse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada isso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, arrogante, orgulhoso. Nada se faz de inconveniente, não se preocupa com os próprios interesses, não guarda raiva, não guarda rancor. Não se alegra com injustiça, mas
fica feliz com a verdade. Tudo perdoa. O amor, tudo crê, tudo espera. Ele tudo suporta. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Até a ciência desaparecerá. Mas o amor não. O amor jamais passará. Ficam, portanto, essas três coisas: fé, esperança e amor. Sendo o maior deles, o amor. Texto de São Paulo, muito bem interpretado pelo nosso ator Josué Galinari. É um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Então, São Paulo escreveu, essa é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, e escreveu muitas outras cartas, né, padre? As cartas de São Paulo realmente são as que baseiam, né, a nossa fé, a teologia cristã. Todos nós nos baseamos nesses escritos de São Paulo. E essa poesia, essa declamação sobre o amor é algo belíssimo que São Paulo deixou para nós, mostrando realmente, aí ele mostra nessas palavras o que de fato ficou para ele, o que de fato ele aprendeu com Jesus Cristo. Não foi só aquela iluminação, não foi só um momento em que Jesus fala, eu sou eu e deixe de me perseguir. É muito mais do que isso. Né? Ele passa a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo todos os dias e ele vai ouvindo a voz de Jesus a cada dia e nisso ele vai aprendendo muito com Jesus e é nisso que ele aprende e é a partir da pessoa de Jesus é que ele escreve as suas cartas, não é isso, Pai? Antes de entrarmos en esas maravillosas cartas 13, eu gostaria de dizer a Cláudio, que nos perguntou muito acertadamente, que Paulo também precisava de uma conversão moral. Eu diria a Cláudio, é verdade, a sua conversão moral era um homem moralmente intachável, mas era incompleto. Tinha que entrar Jesus na sua mente para que possa ele ver que o que estava fazendo também moralmente era mau, mas ele não tinha a luz de Cristo. Portanto, precisava essa conversão intelectual para depois ter essa conversão moral completa. Só em Jesus temos a conversão completa, moral, espiritual e intelectual. Sem Jesus, todo é incompleto na nossa vida. Tudo, tudo. Segunda coisa, este himno da caridade. De que caridade nos fala Paulo? Porque antes de Cristo, as pessoas amavam. Uma mãe amava seus filhinhos, o esposo e a esposa se amavam. O amor sempre com um amor existiu. autêntico, humano, verdade? Sim. Então, este amor do qual nos fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, é um amor convertido por Cristo. Portanto, é o amor de ágape. Então, antes de Cristo se amava com um amor de filia, se llama así en filosofía, un amor de amizade, un amor de familia, mas amor enquanto... de quem está próximo, exatamente, né? De quem me faz un o amor bem bom, também. maravilhoso. Mas enquanto entra Cristo, Ele nos traz esse amor de ágape que Ele nos traz do céu. Entra no nosso coração e então, logicamente, com esse amor de caridade, de ágape, a gente perdoa os inimigos. Era inconcebível isso antes de Cristo. Perdoar os inimigos era uma fraqueza. Leia, por exemplo, as obras clássicas de Homero. É uma fraqueza. Um grego não podia perdoar. Tinha que se vingar. E vingando-se, ele era herói. Chega Cristo com esse amor de ágape, esse amor de caridade trazido do céu, que era o amor entre Pai, Filho e o Espírito Santo, entra no nosso coração desde o dia do batismo e então a gente começa a amar assim. E ele resume nesse himno que deveríamos decorar todos.
E falar todos O os amor é dias. paciente, é bondoso, não é envidioso. Tudo isso é amor de ágape, amor de caridade. Só com Cristo podemos amar assim. Senão, nosso amor é humano, fantástico, bom, mas falta ainda esse amor de caridade, que é o amor divino dentro de nós. Imagine, eu posso amar com amor divino a meus irmãos, não somente com amor humano, com amor divino, porque Cristo está dentro de mim. Paulo não tinha isso. Encontrou a Cristo e então ele mudou totalmente, tanto que o amor de Cristo nos apremia. Temos que amar. Olha, impressionante este louco, mas teve Cristo que entrar. Você que me escuta, pergunto você, já você deixou o amor de Cristo entrar no seu coração? Então por que ainda você está com vinganças? Você está com ódio? Você não fala a essa pessoa faz tempo. Por quê? Porque ainda não entrou o amor de caridade de Jesus. Deixe entrar o amor de Cristo no seu coração. E que você muda. E amará com um amor divino. E então, sim, humanamente, essa pessoa que me fez mal, eu não quero. Merece a morte. De acordo? Humanamente, sim. Você então não é um cristão. Sim. Tem você a ficha do seu batismo, mas não vive como cristão. Você aqui perdoa, ajuda a esse inimigo. Você está amando com amor de caridade, com amor divino. Que maravilha este mundo. Ai, os casais que estão se divorciando, separando. O que acontece? Falta esse amor de caridade. Meu marido me fez. Está gritando o homem velho. Quando você le diz a seu marido que foi infiel, olha, vamos nos sentar. Por que você fez isso? Eu te perdoo de coração, mas não faça mais isso. Pelo bem de você, de seus filhos, nossos filhos. Mas você, mulher, perdoe a seu esposo. Você perdoe a sua esposa. Quando você perdoa uma pessoa que lhe fez mal, saiba, está amando com amor divino que está dentro do seu coração. Então, Lisa... Padre, só uma participação aqui. O senhor falou de perdão e é justamente sobre esse tema. É a Conceição Silva, ela ligou e ela perguntou o seguinte, ela mandou um e-mail, aliás. Sei que a conversão tem que ser constante, diária, mas quando temos dificuldade para perdoar, mesmo rezando a todo momento para que isso aconteça, o que fazer? E como se chama a senhora? Conceição. Conceição, prazer em conhecer você, embora seja pela televisão. Sim, efectivamente, é muito difícil perdoar, muito. Sozinhos, humanamente, não podemos. Tem que entrar Jesus no nosso coração. E então, nós somos instrumentos desse perdão divino para essa pessoa que não se merece humanamente. Portanto, você converta-se em um instrumento do amor divino para esse homem ou essa mulher a quem você humanamente não quer perdoar e não merece perdão. Então, seja você um instrumento do amor divino. Que como se consegue? Rezando como você está fazendo. Limpando seu coração na confissão. Você chegue a uma confissão, chega à confissão e diga, Padre, me custa muito perdoar. Por isso trago meu coração aqui, que está cheio destes sentimentos. E quero o perdão de Deus. E você sabe, Lisa, que em cada confissão entra o sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo limpa, purifica, renova, santifica, dá força para perdoar e para tudo. Mas o que acontece? Que muitos católicos não se confessam, ou se confessam diretamente com Deus, são protestantes de coração, embora digam, sou católico, visito a Nossa Senhora, não se confessam. Que bonito chegar, eu como padre aqui, chegar um fiel, Padre, graças a Deus, en esta semana ou en este mês, não pequei gravemente. Mas tenho aqui sentimentos de ódio e não quero que esses sentimentos me corrompam. Que bonito. Eu escuto isso e lhe digo, não se preocupe, o sangue de Jesus entrará hoje no teu coração. Limpará e você sairá com coração novo, com coração renovado. Ligue para essa pessoa e diga-lhe, eu te perdoo. De coração. E se está próxima de você, visite ela. Bata a porta, dê um abraço e diga-lhe,
de parte de Deus este abraço. Eis o amor cristão. Esse é o amor que Cristo trouxe para nós. Não poderíamos fazer isso sem Jesus. Foi Jesus quem nos deu a força para fazer isso. Sim. E às vezes a gente pensa nos santos e acha que o santo é aquele que nunca teve problema nenhum. Até o próprio São Paulo, ele teve uma dificuldade ali com São Pedro no começo, que um teve que perdoar o outro, não, padre? Porque São Paulo acreditava em algo e São Pedro começou a fazer diferente. Acho que teve algumas discussões Sim, porque ali. Paulo tinha um temperamento muito apaixonado e os que somos apaixonados, às vezes, temos também que refrear um pouquinho. Então, o que aconteceu? Pedro estava aí um pouquinho dissimulando com os judeus que se converteram, comemos, não comemos esta carne, melhor comemos não, para não dar mal. E então, Paulo lhe disse, Pedro, eu tenho que dizer você uma coisa, você tem que ser coerente. Se você já é cristão, seguidor de Cristo, todos têm que saber que você é cristão, e não cristão, meio cristão, mas também com... Não, senhor. Pedro, seja coerente. Si no debemos comer, no debemos comer. Ay, vamos, un pedacinho para... No, no. Y teve una briga con... Mas graças a Deus, como terminou essa briga? Com um abraço e adiante. E Pedro reconheceu que realmente ele precisava de uma conversão ali. Né? A dissimulação de Pedro, mas Deus sempre perdoa tudo. E ele, que era humilde, Pedro, já teve a experiência com Jesus negando. E Jesus le perdoou. E agora Paulo, que é sacerdote, também le perdoa a ele de novo. E le disse, não, nunca mais isso. Eu quero que vivamos sim ou não. Já Cristo nos disse isso. Exatamente. E falando um pouco, nós estávamos, assistimos um trechinho da carta de São Paulo e falando um pouco mais sobre as cartas de São Paulo. São 13 cartas que ele deixou para nós, com um conteúdo riquíssimo que deveríamos todos estudar muito. Até há alguns anos atrás, o Papa Bento XVI lançou o Ano Paulino, um ano que ele convidou as pessoas a estudarem mais as cartas de São Paulo, a reconhecerem esse tesouro da igreja para nós. E a gente poderia conversar um pouquinho sobre as cartas de São Paulo. Excelente. O tema central, aquilo que mais São Paulo chama a atenção nas cartas dele, o que mais realmente ele coloca. Acho que são muitas coisas, até as cartas dele são realmente um tratado para que nós possamos seguir, sermos verdadeiros cristãos. Mas o que o senhor sublinharia e colocaria como principal para a gente? Lisa, para podermos entender, compreender as cartas de São Paulo, não são muitos temas, são 3 ou 4 temas que ele repete em todas as suas cartas. Primeiro, Cristo no centro. Cristo no centro. Cristo como Salvador. Não temos outro Salvador. Não nos salva a lei, nem os preceitos, nem o cumprir 1000 coisas. Nem nós mesmos. Nada. É Cristo nosso Salvador. E para isso, Cristo veio, esteve aqui conosco, sofre, morre, ressuscita. Então, para Paulo, o mais importante nas suas cartas é o querigma. E que é o querigma? Cristo veio a este mundo, nasceu para nos salvar, viveu para nos salvar, sofreu para nos salvar. Salvar de quê? Da condenação, de nós mesmos, de nossa autossuficiência, nossa soberba. E ele tinha experiência, porque era um soberbo de 10 pontos. E ele experimentou, não, a salvação não é por as minhas forças e por cumprir eu a lei, mas é Cristo quem me salva. Então, primeiro ponto, querigma, Cristo é o nosso Salvador universal, para todos, judeus, muçulmanos, budistas, agnósticos, ateus, cristãos. Cristo é único Salvador. Padre, a pergunta que já veio nos seus olhos. Sim. Então, eu sou um judeu, eu sou um muçulmano, então eu não posso me salvar. Não te salva nem Alá, te salva Cristo. Através da tua vida reta, etc., porque você não conhece Jesus, implicitamente leva uma vida reta, então você se salvará. Mas se salvará pelos méritos de Cristo, não de Buda, nem de Alá, porque eles não são Deus. Cristo é Deus. É interessante porque interessantíssimo isso. Muitas pessoas às vezes pensam, quando vocês estão dizendo que só Cristo salva, então vocês estão dizendo que só os cristãos serão salvos. Não, todos justamente podemos... não é isso.
né? Jesus Cristo veio salvar a todos. E é por isso que São Paulo teve esse impulso de levar o nome de Jesus a todas as gentes. Para que todos conheçam Jesus. Depois que aceitem ou não aceitem, já é coisa pessoal. Porque outro tema é que o homem é livre para aceitar. Segundo tema, sim, Cristo se apresenta. Eu sou Salvador. Segundo, o homem tem a capacidade de aceitar ou não aceitar. E alguns que não aceitam é porque não conhecem Jesus ou porque não les apresentaram Jesus. Não tiveram a oportunidade. Ou les apresentaram um Jesus distorcido, justiciero. Logicamente, a gente não quer esse Cristo. E por isso este Papa Francisco nos está apresentando um Cristo cheio de misericórdia. Tanto que a nós padres nos disse, faz 2 meses, padres, não se coloquem a confessar se vocês não fossem misericordiosos. Não se coloquem. Façam as outras coisas como padre, mas métanse no confessionário se tiverem entranhas de misericórdia. Por quê? Porque a confissão é o sacramento da misericórdia. E chegar eu e encontrar um açoite e olha, não, e por que fez isso? Não, é ingrato. Olha, não, você tem que ser como padre misericordioso. Então, segundo ponto, então, o homem aceita ou não aceita? E é interessante isso porque é justamente Jesus, ele já veio mostrar a misericórdia e São Paulo veio reforçando isso e o Papa agora tem que retomar e reforçar porque muitas vezes, mesmo conhecendo a misericórdia de Jesus, muitas vezes temos a tendência de voltar a sermos fariseus, de querer que todos sigam a lei, que todos sejam... E esquecemos da misericórdia, né? Isso não pode ser esquecido. E isso temos perigo todo. Eu primeiro, de estar julgando aos meus irmãos. Quem é você? Agora vocês compreendem quando lhe fizeram uma pergunta. Santo Padre, os homossexuais se salvarão ou não se salvarão? Que acha o Senhor? E que respondeu no avião? Com muita sabedoria. Olha, se Deus fez essa pessoa assim, acaso Deus condenará uma pessoa assim? Mas depois tergiversaram tudo dizendo que o Papa aprova. Não, disse, eu sou filho da Igreja Católica, portanto o catecismo está claríssimo. Mas temos que ter misericórdia, compreensão com essas pessoas. Sim. E são livres, são livres. Mas voltemos. Primeiro Cristo, querigma. Segundo, a liberdade. Segundo, a liberdade que aceita. Uma vez que você aceita, terceiro tema, você tem que levar uma vida reta. Então, todas as cartas de São Paulo têm 2 partes. A primeira dogmática, querigma, apresenta sempre Cristo, 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 Cristo. E segunda parte, se é verdade isso, então temos que levar uma vida reta. Fora luxúria, fora ódio, fora inveja, fora... é a parte moral. Parte dogmática, querigmática e parte moral. Em cada carta de São Paulo está isso. Lógicamente, com os problemas que essas comunidades sofriam. Por exemplo, Coríntio, que havia um porto aí, se dava de tudo. Escândalos, então teve que dizer várias coisas, dizendo um cristão tem que viver uma vida reta, uma vida pura. E aquele que está vivendo com sua... Olha, afastem da comunidade. E como São Paulo ele consegue enxergar muito bem cada comunidade, as peculiaridades de cada uma e sabe dirigir um discurso muito certo. Olha, vejo que vocês são muito retos, vocês buscam muito a Deus. Quando ele está lá nos gregos, né, vejo que são pessoas muito que buscam a Deus. Então, olha aqui, esse Deus desconhecido que vocês estão buscando é Jesus Cristo. Então, ele tem uma sabedoria muito grande, ele tem uma comunicação, um modo de falar muito forte que realmente atrai as pessoas e as pessoas se enchem, né? Até lendo a história da conversão de São Paulo em Atos dos Apóstolos, né? Está lá no capítulo 9. Depois, no capítulo 26, tem São Paulo falando da conversão dele e é muito interessante porque ele está falando para o rei Agripa e ele fala, puxa, você está falando tão bem que eu quase me torno um cristão. Então, realmente, esse modo de São Paulo falar é algo que atrai as pessoas. E nós temos essa missão de seguir a São Paulo. Nós, quando estamos aqui falando, o nosso intuito é justamente esse. Aquele que a gente conheceu, do mesmo modo como São Paulo teve aquela experiência forte com Jesus Cristo, ele quer levar isso para todo mundo. E ali, para aquele rei, ele fala... Né? O que eu quero é realmente que você seja, eu quero que você seja feliz como eu sou, eu quero que você tenha essa oportunidade de ter essa revelação, esse encontro pessoal com aquele por quem eu me apaixonei.
E é isso que nós desejamos para você também, que está participando, que está assistindo o programa conosco, que você tenha esse encontro pessoal com Jesus. Que hoje, pensando em São Paulo, hoje olhando para São Paulo e querendo tê-lo também como exemplo para a sua vida, reserve um tempinho de oração, reserve um momento para estar em silêncio com Deus, deixe que esse Deus se apresente a você, deixe que esse Deus se mostre a você, que você possa realmente ter esse encontro com Ele, que esse encontro seja diário na sua vida. Se de repente, há muito tempo atrás, você teve esse encontro com Jesus e foi esquecendo, e foi se esquecendo desse encontro com Ele, acabou se distanciando, volte a se encontrar com Jesus, volte a escutar a voz dEle, volte a se enamorar por Cristo. Nós voltaremos no próximo bloco para conversar um pouquinho mais sobre São Paulo e você aproveite esse intervalo, ligue para nós, você ainda dá tempo de participar do programa, dá tempo ainda de participar do nosso sorteio e ligar para se tornar sócio também, para se tornar evangelizador conosco e nos ajudar a levar a mensagem de Jesus Cristo a muitos lares. Deus abençoe e daqui a pouquinho a gente está de volta. Saiba como as devoções devem nos levar a Cristo. No texto de Padre Nilson, na coluna Catequese, página 15 de sua revista.